Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o nosso segundo programa de retrospectiva de 2023. O programa Brasil Consciência, você sabe, é uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E hoje nós iremos relembrar um dos fatos mais marcantes de 2023 para a área. Nosso satélite mais longevo, o SCD-1, bateu recorde mundial de funcionamento no espaço. E nós, do BCC, fomos até o INPE para fazer uma reportagem especial da celebração deste feito. Você também vai rever no programa de hoje uma entrevista que nós realizamos com um pesquisador da NASA que ajudou o Brasil a colocar outro satélite em órbita recentemente no finalzinho de 2022. Esse pesquisador, porém, tem uma particularidade. Ele morou no Brasil até a juventude e tem muita história para contar dessa experiência. Mas antes a gente fala sobre um dos principais assuntos de ciência e tecnologia do ano, o reajuste das bolsas de pesquisa. Vários pesquisadores do país sobrevivem somente com bolsas e após muito tempo, no primeiro ano de mandato, o atual governo conferiu reajuste para praticamente todas elas. A gente foi até o INPE conferir essa situação e falar também daqueles que ainda não haviam sido beneficiados. Veja como foi a entrevista. O que significou aí na sua vida ter esse reajuste de bolsa? Passou a ser possível sobreviver com bolsa no país? Bom, a nossa bolsa, ela tinha uma desvalorização de 75%, desde 2013 ela não era reajustada e ela sofreu um reajuste de 40%, passou de R$ 2.200 para R$ 3.100. A bolsa de mestrado antes era R$ 1.500 e passou para R$ 2.100. Aqui na cidade de São José dos Campos, esse reajuste ele foi expressivo, principalmente pelo custo de moradia e pelas contas de energia, subsistência básica, tirando a alimentação, né? A gente gasta em torno de uns R$ 800 por mês, fora alimentação. Então, o reajuste ele deu para sanar algumas contas básicas de uma forma um pouco mais aliviante. As contas adicionais, como a alimentação, também eram um pouco sobrecarregado, porque aqui o custo de vida é mais elevado. E muitos alunos tinham a função de contribuir dentro de casa, na cidade de origem. Então, isso sobrecarregava ainda mais o orçamento. No meu caso, eu vivia única e exclusivamente da bolsa, vivo até hoje, e tenho o privilégio de não ter que contribuir dentro da minha residência. Então, esse reajuste contribuiu muito para a minha qualidade de vida aqui na cidade. Eu passei a poder usufruir tanto do clube aqui no INPE, por exemplo, fiz matrícula, pude poder ter um momento de lazer aos finais de semana, coisas que antes eu não tinha a oportunidade. Então, coisas simples passaram a fazer parte do cotidiano com o reajuste que a gente teve a oportunidade de ser contemplado agora. Agora, esse reajuste ele não foi aplicado para todos os estudantes do INPE, né? Tem uma outra bolsista aqui, estudante também, que vai explicar a situação. Quem são esses alunos, né, no qual você se enquadra e por que eles não foram contemplados com o reajuste? Meu nome é Maíra, eu fui aluna aqui da pós-graduação do INPE, eu me formei no mestrado aqui no curso de sensoriamento remoto e, na verdade, o meu vínculo com a instituição ele não é referente à pós-graduação, porque eu já sou formada, né? Atualmente, o meu vínculo, eu sou bolsista vinculada a um projeto do INPE, né? E esse projeto, ele recebe do CNPq, não só eu, mas como muitos bolsistas que trabalham na instituição em diferentes projetos. E o CNPq, apesar de ter feito o reajuste para pós-graduação,
Essas outras modalidades, como é que, por exemplo, que eu vou citar aqui, iniciação tecnológica industrial, desenvolvimento tecnológico industrial, especialista visitante, extensão no país, programa de capacitação institucional, fixação de recursos humanos, que seriam os fundos setoriais, e também as bolsas de desenvolvimento tecnológico, que são mais recentes, né? Elas não foram contempladas nesse reajuste, e são todos bolsistas que atuam diretamente nos projetos de pesquisa aqui na instituição. E quando eu falo INPE, eu não falo só aqui no campus de São José dos Campos, né? É o INPE que está em todo o país. Então, no total de bolsas CNPq, né? Então, eu estou falando aqui pelos bolsistas CNPq, não envolve os bolsistas da CAPES. No total, no INPE, de CNPq, nós temos 529. Desses 529, 303 bolsistas não foram contemplados nesse reajuste. Então, isso representa 57% dos bolsistas CNPq que trabalham no Instituto. E esses bolsistas, eles não entraram no orçamento, né, da lei de orçamento anual, e por isso não foram contemplados durante os estudos, né, do governo de transição. E essas bolsas, muitas delas não são reajustadas desde 2013, algumas desde 2010, outras desde 2015. Mas, no geral, a gente também tem essa defasagem. Então, como a Isadora falou, né, a gente estava com uma defasagem, se a gente for contar o reajuste de 2013, cerca de 70%, 75%, né, que teve uma desvalorização. A gente pegando uma bolsa, por exemplo, de R$3.000, o que ela correspondia em 2013 era cerca de 4,4 salários mínimos. Hoje, isso representa quase 2,2 salários mínimos. Então, a gente tem expressivamente uma redução. E o que isso implica nos projetos, né? Isso implica numa maior rotatividade dos bolsistas. As bolsas, elas deixam de ser atrativas, né, para quem trabalha com a vida acadêmica, para quem é pesquisador, e acaba perdendo esses bolsistas para o mercado de trabalho, que tem uma remuneração maior. Então, o Instituto também acaba ficando prejudicado, porque tem uma maior rotatividade. As bolsas também, elas têm uma curta duração, que você pode renovar, né, essas bolsas. Então, querendo ou não, são categorias que não foram contempladas, mas que também estão com essa defasagem aí, nesse reajuste, né, dessas bolsas. E que seria muito importante, para além do reajuste, também ter outras, por exemplo, outras categorias, né, como o reajuste anual, que seria muito importante de ser feito, porque pode acontecer desse reajuste chegar e aí depois a gente ficar mais 10 anos esperando um próximo reajuste. Então, é importante a gente pensar outras formas de valorização dos profissionais da ciência, e eu acho que essa pauta do reajuste é mais urgente, mais prioritária, mas também a gente precisa ter em mente outras pautas, né? Conseguir outros benefícios também para a valorização desses profissionais. Pelo que você está falando, essas pessoas elas ficaram meio que num limbo, né? Elas não são estudantes, não são profissionais contratados, regime CLT, e também não são pesquisadores concursados. Em que se enquadra isso? Vocês têm que tipo de direitos? Como é que vocês recebem? E você falou que esse número de estudantes que você disse excluiria os bolsistas da CAPES, se eu não estou enganado. Isso, eu só estou mencionando especificamente do CNPq do INPE. Quantos seriam da CAPES? Tem muito CAPES aqui dentro, não? Olha, eu não consigo te dizer, né, porque em relação aos bolsistas da CAPES eu acabei não fazendo esse levantamento. Mas, por exemplo, na pós-graduação, a maioria dos bolsistas são CAPES. Então, na pós, que seria mestrado, doutorado,
são poucos os bolsistas CNPq, né? Então, os bolsistas CNPq daqui do Instituto, eles estão mais vinculados com esses outros projetos que eu falei. Em relação a esse limbo, né? Então, nós não somos concursados, nós também não temos um regime CLT, então a gente não tem alguns direitos, por exemplo, a gente não contribui para o INSS, não tem essa contribuição, a gente não tem férias remuneradas, 13º, não tem auxílio, refeição, alimentação. Então, a gente fica nesse limbo mesmo, né? Então, é complicado quando a gente percebe essa desvalorização, porque, querendo ou não, nós somos formados, muitos de nós que trabalhamos nesses projetos, a gente tem mestrado, a gente tem doutorado, e recebemos, né, um salário, digamos assim, a gente recebe um salário que não está mais compatível com o mercado, não está compatível com a nossa formação. Então, a gente se sente muito prejudicado nesse aspecto, sabe? Porque, para além da gente não ter sido contemplado nesse reajuste, a gente também deixa de ter uma série de outros direitos, né? Que seria muito importante para nós, enquanto profissionais, recebermos também. Legal. Bom, vamos conversar então com a representante da Associação Nacional de Pós-Graduandos aqui no INPE, que também é aluna aqui na pós-graduação, e saber dela, como é que você vê essa situação, como é que fica a produção científica dentro do Instituto com a utilização dessa mão de obra precária aí de ex-colegas e de colegas que estão fazendo a iniciação científica aqui no Instituto. Meu nome é Thaís, eu sou atualmente aluna de mestrado aqui pelo Instituto, pelo INPE, do curso de pós-graduação de sensoriamento remoto. Estou terminando o meu mestrado atualmente, ingressando no doutorado também. E eu sou atual diretora da BPG do INPE, e a BPG é a Associação de Bolsistas, Pós-Graduandos e Pós-Graduados aqui do INPE, que tem o intuito, então, de garantir a representatividade não só dos pós-graduandos de mestrado e doutorado, mas também dos bolsistas dos projetos de pesquisa e desenvolvimento, como a Maíra comentou, que não foram contemplados nesse reajuste. Então, apesar da gente, como associação, estarmos muito felizes com o reajuste que a gente conseguiu aí, né, da pós-graduação, graduação de uma maneira geral, agora a nossa luta não acaba, ela continua, para a gente conseguir garantir um reajuste, uma representatividade para os bolsistas também que não foram contemplados. E a gente tem muito contato com, por exemplo, a ANPG, né, que é a Associação Nacional de Pós-Graduandos. E a ANPG, ela é uma associação que consegue nos representar em Brasília, né, diante dos ministérios da educação, nos ministérios de tecnologia, porém, ele ainda não tem a representatividade dos bolsistas dos outros projetos que não tem contemplado, né? Então, agora a nossa luta está sendo para isso. E também agora, né, o futuro aí dessa luta é também buscar condições mais dignas para o nosso trabalho. Como já foi mencionado, o reajuste ele ainda não contemplou 75% de defasagem, né? E a gente precisa de condições melhores, como, por exemplo, o 13º, a gente precisa de um auxílio alimentação, a gente precisa de, por exemplo, convênios médicos que a gente não tem, né? Uma coisa que a gente precisa cuidar muito, por exemplo, é a nossa saúde mental, porque, estando dentro do Instituto, a gente trabalha muito com a nossa mente. Se a nossa mente está doente, a gente não consegue produzir o que a gente precisa produzir, então a gente precisa cuidar dela, e a gente não tem nenhum aparato das instituições e da CAPES, do CNPq, onde a gente possa conseguir cuidar da nossa saúde mesmo. Então, a gente precisa agora lutar por essas condições melhores. E é isso que a BPG aqui do INPE, em conjunto com outras associações, é isso que a gente está buscando, né? Eu, por exemplo, eu sou daqui da região do Vale do Paraíba, eu nasci em Caçapava, e eu não consegui me mudar para São José dos Campos, justamente pelo custo de vida alto e pela precariedade da bolsa que a gente estava, né? Agora, com reajuste, as coisas podem começar a mudar, mas a nossa luta não para por aí. Então, vocês trouxeram uns números interessantes, né? Vocês falaram aí de 500 e poucos bolsistas
somente entre aqueles que não são da CAPES, né? Então nós estamos falando aí, se tiver, sei lá, 200, 300 bolsistas da CAPES, que tem quase o mesmo número ou um pouco mais de bolsista do que tem de funcionário no INPE. O INPE recentemente atingiu o menor volume de funcionários. Como é que é isso, trabalhar como bolsista no Instituto? Vocês são vistos como colaboradores mesmo? Vocês são vistos como estudantes? Como é que é essa relação? Vocês são considerados pesquisadores pelos outros pesquisadores? Vocês se sentem prestigiados pela importância que vocês têm? Ou não têm, não sei. Você comentou bem, né? Recentemente foi feita uma reportagem aqui, inclusive da TV Vanguarda, sobre a defasagem de funcionários públicos aqui, né? Que faz tempo que não tem concurso. O diretor do Instituto também vem buscando conseguir abrir esses concursos, novas vagas, mas a realidade é que hoje, né, com essa defasagem de funcionários e também com muitos funcionários se aposentando, acaba que essas bolsas elas estão aí para continuar que os projetos fazer com que os projetos continuem, não tenha uma paralisação, e para dar apoio também, né, para esses pesquisadores. Então, nós bolsistas, a gente entende que a gente desenvolve um papel importante aqui dentro, que a gente faz com que muitos desses projetos que são importantes a nível nacional, a gente faz com que esses projetos sejam desenvolvidos, e muitos deles não seriam executados se não fossem esses bolsistas, né? E o que acontece, a percepção que a gente tem é que a gente é um profissional desvalorizado, né? Então, começa que nós não temos uma estabilidade, né? Então, quando você é bolsista, você pode estar num vínculo de 1 ano, em muitas modalidades você pode ficar até 2 anos, então renova anualmente. Pode ser que em algum momento o recurso fique escasso, né? Não entre um recurso suficiente para continuar com o mesmo número de bolsas no projeto, e aí cortes precisam ser feitos, né, para continuar. Então, querendo ou não, a gente vive na instabilidade. E quando você é visto na instabilidade, mesmo diante de um projeto que você considera importante, que a sociedade considera importante, é muito difícil, porque a gente se coloca numa situação de pouca perspectiva. Então, não é à toa que muitos de nós, a gente acaba saindo, mesmo gostando do que faz, mesmo achando importante o projeto que realiza, acaba saindo porque tem outras demandas, né, da vida pessoal, da vida profissional, que gostaria de ter uma estabilidade na carreira, uma estabilidade financeira. Então, a gente fica realmente assim nesse limbo, sabe, de se sentir desvalorizado e não contemplados assim, em relação à importância dos trabalhos que a gente executa aqui. Só fazer um breve comentário, né, associado ao que a Maíra estava falando, essa constante desvalorização que nós profissionais, porque nós somos profissionais, né, nós já temos uma graduação, já temos um mestrado, né, nos projetos de pesquisa, às vezes já temos até um doutorado, e a gente entende que os nossos projetos que a gente realiza são de extrema importância. Aqui dentro do INPE, por exemplo, os nossos projetos muitas vezes são voltados e ligados à ciência espacial, ao uso da tecnologia, né, para combater as mudanças climáticas, né, para ajudar em técnicas de sustentabilidade. Então, a gente entende que é importante, mas diante de tanta desvalorização, o sentimento que a gente sente muitas vezes é uma desmotivação muito grande para desenvolver os nossos próprios projetos, que a gente às vezes gosta e entende que é importante. Então, assim, a gente precisa lutar por melhores condições para ontem, assim, né? Legal. E eu tinha conversado com vocês sobre a questão de ser mulher, né, nessa iniciação da carreira científica. Como é que é o número de colegas aí? Está equilibrado, homens e mulheres na pós-graduação? Tem mais homens, tem mulheres?
tem mais mulheres. E como é que é a carreira da jovem cientista? Vocês enfrentam dificuldades aqui no próprio curso e aí fora no mercado? Bom, dentro da pós-graduação, a gente fez um levantamento rápido, assim, e a estimativa que a gente tem é que apenas 36% de nós somos mulheres. O restante, 64%, são homens. Alguns cursos são compostos majoritariamente por homens, cerca de 86% aqui dentro do INPE. Isso representa muitas vezes o que a gente encontra lá fora. Então, muitos colegas que estão saindo para o mercado de trabalho têm reportado a dificuldade de ingressar em vagas de tecnologia, por exemplo. Áreas de inteligência artificial, muitas vezes, não contratam mulheres. Nós somos muitas vezes solicitadas para as áreas de gestão, áreas mais corporativas, áreas de sucesso do cliente, áreas de contatos mais de recursos humanos. Enquanto os homens são solicitados para as áreas de tecnologias de programação, áreas mais computacionais, inteligências artificiais. Isso é uma limitação muito grande, uma barreira que a gente tem encontrado e que a gente gostaria muito de ultrapassar, porque nós estamos avançando no conhecimento, nós estamos ingressando nessa área há muito tempo e estamos encontrando essa barreira lá fora. Bom, e associado ainda a essa disparidade de homens e mulheres que a gente vê, né, aqui dentro do Instituto, eu, por exemplo, participei de um evento chamado Python Brasil, que Python é uma linguagem de programação, e foi visível participar desse evento, dentro do setor de tecnologia, de programação, essa disparidade, né? As mulheres, às vezes, não são vistas como capazes de programar que nem os homens. E outro ponto também, por exemplo, estando aqui dentro do INPE, que a gente trabalha com muito dado, muitas vezes a gente tem que fazer trabalhos de campo. A gente tem que ir nos lugares que a gente estuda para validar as informações, etc. E muitas vezes os pesquisadores homens, os homens não conseguem ver a capacidade de uma mulher dentro de um trabalho de campo. Ela não vai conseguir andar o suficiente, não vai conseguir carregar os equipamentos. Então, isso também é muito frustrante para nós mulheres, porque nós mulheres somos capazes, sim, de programar, de estar no trabalho de campo e de fazer as nossas pesquisas muito bem feitas, igual aos homens. Então, é isso. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você confere a entrevista com o pesquisador da NASA, James Spann. É um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta e a gente traz agora a entrevista com o pesquisador da NASA, Jim Spann. Ele esteve no Brasil por conta do lançamento do satélite SPORT, que vai monitorar as chamadas bolhas na camada ionosférica. O pesquisador morou no Brasil até a juventude e o nome do satélite tem muito a ver com essa experiência. Veja a entrevista. Muito boa tarde, Jim. Obrigado por você ter nos atendido. Jim está falando com a gente diretamente lá de Washington. Eu queria que o senhor começasse essa entrevista contando para a gente como é que o senhor veio parar aqui no Brasil, por que o senhor viveu alguns anos aqui em Recife. Boa tarde. Boa tarde e muito obrigado pela essa oportunidade de conversar com vocês. A minha história é um pouco diferente do normal. Quando eu tinha 5 anos, meus pais mudaram dos Estados Unidos para o Brasil. Então, eu e meus 2 irmãos mais novos que eu, fomos primeiramente para Campinas, onde meus pais moraram 1 ano, em 62, para aprender a língua brasileira, português, né? Depois, a gente mudou para o Recife, em 63, e lá eu fiquei uns 13 anos, até voltando para os Estados Unidos para a universidade. Meus pais, porém, ficaram lá no Recife uns 33 anos, só se aposentaram depois e agora estão aqui nos Estados Unidos, mas temos boas recordações e muitos amigos lá do Recife e no Brasil inteiro.
Quais são as recordações que o senhor tem dessa fase da vida do senhor aqui no país? O senhor gostou de ser um brasileiro honorário, pelo menos por algum tempo, não? Ah, eu não trocaria por nada. Foi uma grande experiência. Quando a pessoa cresce num lugar e tem uma boa experiência, aquele lugar é sempre a sua terra, sempre faz parte da sua vida. E o Brasil, e o Recife, e o Nordeste inteiro é assim comigo. Eu tenho muitos amigos, eu cresci com com brasileiros, também com americanos, jogando futebol, indo para a praia, e divertindo muito, e foi uma grande... claro que tem um grande impacto na minha vida, da maneira que eu vivo e como eu sou. Eu sempre digo que parte do meu coração é verde e amarelo, parte é azul e vermelho, né? Então, é dividido assim, mas foi uma grande experiência. O senhor o senhor fez agora quando foi iniciada a campanha de lançamento do esporte, o senhor fez uma participação aqui numa entidade estudantil no Nordeste, contou um pouco da sua história. Os seus pais eram missionários, pelo que o senhor disse, né? E o senhor teve toda a sua formação aqui em escolas do Brasil. O senhor sentiu alguma dificuldade saindo daqui, um estudante brasileiro, de chegar nos Estados Unidos e frequentar uma universidade daí? Bem, foi um pouco difícil. Eu tenho muitos amigos que também estão na minha condição, quer dizer que os pais foram missionários, a gente cresceu no Brasil, e ao voltar para os Estados Unidos, geralmente a linguagem não era tão difícil, porque em casa a gente sempre falava em inglês, né? Quando saía de casa é tudo em português. Mas então a língua não era o problema, é mais a cultura. A maneira brasileira é diferente do que a maneira dos Estados Unidos. Aqui, da maneira como se interessa, como, vamos dizer, quando você vai... Um exemplo é como você vai namorar uma pessoa. No Brasil, tem uma maneira de fazer isso, nos Estados Unidos é totalmente diferente. Então, assim, entendendo a maneira de viver nos Estados Unidos, a cultura mesmo, foi foi a coisa mais difícil. Mas, ao decorrer do tempo, a gente se ajusta e sai tudo bem. Mas foi um pouquinho difícil. Talvez eu não tenha me feito entender. Obviamente, esses aspectos culturais são sempre bastante diferentes, mas o que gera uma certa curiosidade, assim, o conteúdo escolar que o senhor recebeu aqui no Brasil foi suficiente para que o senhor pudesse dar continuidade aí nos seus estudos nos Estados Unidos? Sim, sim, foi minha... a educação que eu recebi no Brasil, não somente nas escolas brasileiras que eu atendi, mas também eu atendi uma escola internacional que tinha brasileiros e muitas outras pessoas de outras nações. Isso me preparou muito bem para a educação que eu recebi nos Estados Unidos na universidade. Não tem problema nenhuma. Agora, chamou a atenção das pessoas aqui, e foi importante o senhor aparecer por aqui para explicar a questão do satélite ter esse nome, né? Esporte. Queria que o senhor explicasse aí para que os nossos telespectadores ouvissem da boca do senhor por que foi isso, como é que foi aquela história. Inclusive, tem um episódio com o atual diretor do INPE, o Clésio, vocês estavam trabalhando juntos na oportunidade. O senhor podia nos contar essa história, por gentileza? Certo. Então, eu estava lá no Brasil, eu comecei a conversar com os cientistas lá da INPE, e inclusive do Embrace, que é o clima espacial, o setor em clima espacial lá da INPE, e a gente estava falando como é que a gente podia fazer uma cooperação. E então a gente começou a conversar sobre uma ideia sobre um nanosatélite, um CubeSat. Então, eu trouxe um bocado de várias pessoas dos Estados Unidos, inclusive outras pessoas da NASA e também do Departamento da Defesa, que tem um grande interesse nesse aspecto do clima espacial. E a gente, assim, falando juntamente com os cientistas do INPE,
a gente decidiu formar um grupo para construir esse satélite que ia estudar o clima espacial. Então, depois da reunião, que todo mundo, eu fui para o hotel e comecei a pensar, olha, a gente tem que ter um nome para esse satélite, porque se a gente vai construir, tem que ter um nome para o pessoal sempre saber o que é que a gente está fazendo. Então, eu que cresci no Recife, sou grande torcedor do Esporte Clube lá, do clube de futebol. Então, eu comecei a pensar assim, olha, vamos fazer o nome desse satélite esporte. Aí tem as letras do esporte, tem de a ver com a cintilação e as pesquisas e observação e a tarefa de estudar esse clima espacial. Então, nos dias seguintes, eu voltei lá para o INPE, a gente estava reunindo, eu disse, olha, o nome desse projeto vai ser o esporte. Aí os americanos gostaram, acho que era um nome bom, né? Mas o brasileiro já estava vendo que esse cara está falando do esporte clube, né? Não é negócio de satélite. Então, o Clésio, que é do Rio Grande do Sul, disse, não, vamos fazer um nome internacional. Aí eu falei, olha, Clésio, o próximo pode ser internacional, mas esse daqui vai ser o esporte. Aí, de lá, ficou o nome do esporte e saiu tudo bem. Interessante. Agora, esse satélite, né, pelas informações que nós tivemos, ele foi integralmente custeado pela NASA e pelas universidades parceiras aí dos Estados Unidos que fizeram alguns dos componentes dos subsistemas. O INPE teve a sorte de contar com um pesquisador americano que tem essa relação com o Brasil para poder conseguir esse equipamento, ou é comum aí vocês no clima espacial ou de outros setores da NASA fazer essas cooperações em que a NASA cede o equipamento, financia a construção para que outros países possam fazer pesquisas? Bem, a gente tem... não é comum a gente cooperar, ter essa parceria com vários institutos e outras agências espaciais através do mundo. A gente tem parceria com a ESA, lá da Europa, com a JAXA, que é do Japão, com a Coreia, com a Índia. Então, isso não isso é comum que a gente tenha essas parcerias. Agora, a maneira da cooperação, quem faz o quê, geralmente é diferente, depende da missão ou do projeto. Como esporte, no esporte, a cooperação da NASA foi fornecer os sensores, quer dizer, os instrumentos científicos para fazer as medidas. E da parte brasileira, juntamente com a INPE, também com a ITA, é que a ITA construiu o satélite e a INPE é quem fez os testes ambientes e também é que está comunicando com o satélite que recentemente lançou lá nos Estados Unidos. E também outra parte da NASA é que a NASA foi quem lançou para a Estação Espacial Internacional e depois de lá soltou o satélite que agora está em órbita. E como é que foi que o senhor decidiu seguir essa carreira? Por que o senhor... como é que foi a entrada do senhor na NASA? Como é que o senhor chegou onde o senhor está hoje? Coordenando um departamento importante de clima espacial. Sim. Olha, é uma experiência, é uma experiência interessante, porque quando eu estava crescendo, mesmo no Brasil, eu não sempre estava sonhando de ir para o espaço, estudar o espaço, a lua, o sol, coisa assim. Eu era um cara que gostava mais de futebol, de tocar violão e ir para a praia. Mas quando chegando na universidade, eu comecei meus estudos lá, me fiz bem e chega um ponto que a pessoa tem de fazer uma decisão, o que é que vai fazer com a vida, né?
Então, eu reparei as coisas nos estudos que eu gostava, que eu fazia bem, era matemática, era física, então eu segui esse curso. E depois da universidade, eu fui fazer meus estudos graduados para pegar meu doutorado em física. Também, continuando, sempre seguindo as coisas que eu gostava de fazer e as coisas que eram mais fáceis para mim. Outras áreas eu não gostava muito, mas negócio de ciência, física. Então, quando eu tirei meu doutorado, chegou uma oportunidade de ir trabalhar pela NASA. Eu nunca pensei que essa era a coisa que eu ia fazer, mas eu tomei essa oportunidade e então desde 1986 eu estou trabalhando na NASA. E quando a pessoa entra quando é jovem, geralmente está subindo ou tendo mais responsabilidade no trabalho, coisa assim. E isso foi o que eu fiz. Eu sempre trabalho no laboratório. A coisa que eu gosto mais de fazer é construir coisas no laboratório, construir máquinas para tirar fotos da aurora do espaço. Então, eu já soltei várias câmeras no espaço e depois continuei a entrar na área de gerência dos cientistas e finalmente cheguei para a sede principal da NASA, que é aqui em Washington, o headquarters, quer dizer. Então, eu sempre seguindo as coisas que eu gostava de fazer e Deus às vezes abre a porta para a gente entrar. Eu entrei e está dando tudo certo. Existe alguma coisa que nos aponte para algum risco com relação ao astro-rei, ao Sol? A gente tem alguma coisa que temer com relação ao Sol para os próximos anos, por tudo que está acontecendo no nosso planeta, destruição da camada de ozônio, mudanças climáticas? Bem, temos que tomar atenção o que está acontecendo. E, ao decorrer do tempo, quando a nossa sociedade está ficando mais dependente da tecnologia no espaço, comunicação e coisas assim, a gente tem de entender a área, o que é que está acontecendo no espaço para proteger esses satélites e coisas assim. Então, essa é uma maneira, é uma coisa que nós temos de prestar atenção, porque se nós não temos, por exemplo, o GPS ou a comunicação de rádio do Sol até o espaço, muitas empresas, muitas coisas da nossa sociedade é dependente dessa comunicação. Então, isso é uma coisa que que é a coisa que a gente tem de estudar essas coisas para proteger esses satélites. Mas também tem outras coisas que, quando o Sol tem essas solar flares, como é que se chama? Os flares do Sol, essas grandes explosões, eles podem mandar um bocado de plasma e se atingir o nosso planeta, eles botam um bocado de energia dentro do campo magnético que eventualmente chega ao solo e pode induzir grandes problemas do campo do electrical grid, quer dizer, um negócio, não sei como é que se chama em português, mas o poder, a eletricidade que é gerado para nossas casas e edifícios e coisas assim. E pode isso destruir essa grid elétrico, que pode tirar o poder da energia elétrica das nossas cidades. Então, se tiver uma grande explosão e ter esse tormenta solar, pode ser um problema. Agora, isso é raro, quase que nunca acontece, mas se acontecer, o impacto vai ser muito grande e temos que tomar
precauções para saber como é que, se isso acontecer, como é que a gente vai poder mitigate os problemas da tormenta solar. Nós estamos vendo a questão do James Webb, a questão das espaçonaves da SpaceX que decolam e voltam, pousam, e recentemente acabamos de ler uma notícia sobre um projeto de uma missão para chegar a Marte em 45 dias usando um foguete de propulsão nuclear. Aonde que a humanidade vai chegar e que nós estaremos vivos para ver? Qual que é o limite dessa evolução tecnológica que nós vamos assistir ainda em vida? Bem, você e eu vamos viver até um certo ponto, né? Quem sabe quando isso vai acabar? Mas eu acho que ainda na minha vida eu acho que eu vou ver uma pessoa humana chegar a Marte. Mas isso é só o início da nossa exploração espacial. A humanidade, nós seres humanos somos muito curiosos. Então a gente tem essa curiosidade de saber saber além do que nós estamos entendendo agora. Então a gente sempre vai procurar explorar o espaço ou explorar qualquer coisa. E agora é o espaço. Então, voltando para a Lua, eu acho que vai ter uma comercialização da Lua, dependendo do que a gente acha lá. Mas os seres humanos são muito espertos. Eles sabem. A gente vê ao decorrer da história que a tecnologia que a gente desenvolve 100 anos atrás ninguém nem imaginava. Então, e agora a maneira do desenvolvimento está sendo acelerado muito. Então, eu não sei o limite até onde vamos, mas com certeza a gente vai chegar em outros planetas, certamente Marte. Eu acho que não vai ser um problema, mas a gente vai conseguir isso. Chegar para Vênus ou Júpiter, coisas assim, não sei, vai ser muito difícil chegar para lá. Mas Marte, definitivamente, a gente vai chegar para lá. E vai ser nesse século. Bom, imagino, se nós vamos chegar em Marte, na Lua vai ser muito mais fácil de estabelecer alguma coisa lá. O senhor falou da possibilidade de comercialização. E, como eu citei a SpaceX, a minha última pergunta é a seguinte: a gente tinha países disputando a corrida espacial, e agora nós temos o New Space e as empresas explorando cada vez mais o espaço. Não é perigoso isso, a gente ter um homem com recursos financeiros suficientes para cobrir a Terra inteira cheia de satélite e ele decidir sobre diversos aspectos sobre as nossas vidas? Isso é uma coisa que a nossa tecnologia introduziu para a sociedade, que ninguém imaginava isso 20 anos atrás ou 30 anos atrás. Mas é a realidade. E a gente está vendo que por exemplo, o SpaceX tem grande influência do que está acontecendo. Você pode ver o que na Ucrânia, a contribuição e a influência que uma empresa pode ter. Então, eu acho que a gente ainda está numa fase de experiência para entender como a gente pode usar isso para o bom, também para proteger, que não possa ser usado para o mal. E eu não sei qual é a solução, mas e não vai ser só uma solução de uma nação ou de um país. A gente tem que ter uma comunidade planetária para entender e como é que a gente pode
continuar a desenvolver nossa cultura, nossa tecnologia, sem ter muitos problemas ou causar oportunidades para o pessoal ou um país ou uma pessoa fazer uma danificação que seja muito ruim para os outros. Então, não sei como é que vai sair, mas eu só sei que nós temos que ter essa cooperação para usar nossa tecnologia, nossos avançamentos para o bem e não para o mal. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica com a celebração no INPE pelo recorde obtido com o SCD1. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente mostra para vocês agora a celebração realizada no INPE pela obtenção de um recorde. O SCD1, o primeiro satélite construído no Brasil, alcançou inimagináveis 30 anos de funcionamento. Veja como foi e por que é tão importante este feito. A cerimônia aconteceu no prédio da Coordenação de Rastreio, Controle e Recepção de Satélites e reuniu alguns funcionários e ex-funcionários que participaram do desenvolvimento do equipamento. Novamente, bem-vindos então ao Centro de Controle, é uma oportunidade recebê-los aqui. Então eu vou falar rapidamente, principalmente numa data como essa, comemorativa aí de 30 anos de lançamento. E eu estive aqui no lançamento, então é uma oportunidade ímpar realmente estar vivendo isso aqui com vocês novamente. Eu vou falar rapidamente aqui do centro, porque tem colegas aqui que não são aqui do INPE, mas também tem colegas do INPE que às vezes não tiveram ainda a oportunidade de estar aqui. A data oficial de lançamento é 9 de fevereiro de 1993, quando o SCD1 foi colocado em órbita a partir do Kennedy Space Center, nos Estados Unidos, com o lançador Pegasus. A data da cerimônia acabou sendo postergada por conta de uma tentativa de trazer a nova ministra de CIT, Luciana Santos. Na nova data, o horário foi escolhido para coincidir com uma das passagens do satélite sobre o país, para demonstrar que o equipamento continua funcionando, mesmo com alguns componentes já fora de operação. Chegando agora. Pessoal, começou a chegar os dados aqui, se vocês quiserem ir passando, quem não conhece aqui, chegando dados de tempo real do satélite, veja que ele está na visibilidade, ele está realmente em tempo real. Chega, por favor, fique à vontade lá, quem não conhece o centro aí. Levando em consideração o mapa mundi, a gente tem Cuiabá e Alcântara ali, a CBA e a ALC. Aquela circunferência mostra a visibilidade da estação, então praticamente Cuiabá cobre todo o Brasil. E vocês viram, o SCD1, quando ele entrou na visibilidade de Cuiabá, a gente estava falando aqui, automaticamente começou a chegar dados lá. Isso mostra a precisão e o cálculo matemático que tem que estar por trás de tudo isso, porque ele está a 28 mil km por hora, a 750 km de altura, e a precisão matemática chegou aqui, recebe dado ali em tempo real. Então a gente recebe dele a cada 1 segundo 2 frames, 2 informações, que na verdade a gente chama de telemetria, e que dá o estado, vamos dizer assim, de como ele está funcionando, a saúde dele interna, como é que está o painel, a temperatura, voltagem, etc. e tal, de determinado circuito. O SCD1 em particular, a bateria dele não funciona mais. Já 30 anos, você vê, o nosso carro, a nossa bateria costuma funcionar só 4 e a gente ainda reclama. Dele estragou com uns 25 anos, mais ou menos. Aí. Então estragou, mas mesmo assim, quando ele passa sobre quando ele está visível para o Sol, ou seja, incidindo raios solares, carrega e ele ainda continua a armazenar os dados do Procode. E esses dados do Procode são os dados de carga útil, são dados meteorológicos, umidade relativa do ar, velocidade do vento, etc. e tal. Eles chegam em Cuiabá, como foi mostrado ali, e vão direto para Natal, que é o centro de processamento de dados de missão do SCD1. Essas informações são utilizadas em diversas aplicações, como previsão numérica de tempo, clima, estudos sobre correntes oceânicas, marés, química da atmosfera,
planejamento agrícola, entre outras. Durante a cerimônia, o diretor do INPE, Clésio Dinardim, destacou a longevidade do equipamento e aproveitou para homenagear alguns dos funcionários envolvidos. A equipe fez um trabalho fantástico, continua funcionando, continua coletando dados. Nós continuamos trabalhando junto com o IMET, coletando dados de estações de recepção, todo o Brasil. E deixou um legado. É o primeiro satélite, deixou um legado tecnológico. Ele permitiu a gente subir em cima dos ombros e avançar para a Amazônia 1, que é um de 3 eixos. Outro satélite, esse também primeira vez nacional de 3 eixos, 100% nacional. Mesma coisa, mostrando a capacidade que nós tínhamos, continuamos tendo. Isso é bom. O SCD-1 também não deixou uma história da carga útil passar. Nós tivemos evoluções. Recentemente nós trabalhamos com a Universidade lá de Natal, pessoal de Fortaleza e outras universidades envolvidas em pequenos satélites, desenvolvendo transponder, porque ainda é importante. Agora nós temos a divisão de pequenos satélites, que está a cargo do nosso estagiário que soldou a carga útil do SCD-1, né? Que está levantando o TRL desse novo transponder, nova tecnologia que foi desenvolvida para a CubeSat, para que todos os satélites que o INPE lance no futuro tenham um transponder para atender a Agência Nacional de Águas, para atender o IMET, para atender as demandas nacionais, sempre compromissado com o nosso país. Eu não estava aqui, eu confesso, e a minha função hoje é bater palma para vocês. A minha função hoje é agradecer o que vocês fizeram, porque hoje o INPE é o que é, porque vocês deram os primeiros passos. Então é com muito orgulho que eu agradeço. Vou pedir para outra pessoa vir falar um pouquinho mais da história, que tem mais propriedade para fazer isso, mas antes eu vou pedir um grande aplauso para quem trabalhou e para quem está trabalhando até hoje. Entre os citados, 2 que participaram da construção do SCD-1 como estagiários e que construíram suas carreiras de pesquisa no INPE posteriormente. É o original, é? Vai, ganhou a lei. Fiquei muito lisonjeado com a homenagem. É claro que teve centenas de colegas que trabalharam, muitos dos quais desenvolveram a mesma atividade que eu, que era montar as placas. E no começo, a lembrança que eu trago é que no começo era tudo mais difícil, vamos dizer assim, porque era uma fase de aprendizado também. O INPE estava aprendendo a fazer satélites, isso é verdade, na época do SCD. E na questão de montagem, nós estávamos desenvolvendo todo um processo de montagem, como montava, como era a inspeção, como é que era a questão da qualidade, né? Então isso era um requisito muito forte para o desenvolvimento dos equipamentos. Então foi uma época de grande aprendizado para o INPE e que culminou, né, com o lançamento em 93 do SCD-1 e que hoje aí a gente comemora, embora o satélite esteja operando de uma maneira degradada, como já foi explicado. As baterias hoje já não funcionam há mais de 30 anos, mas ainda continua quando em eclipse, em sunlight, quando o Sol ilumina as células solares dos seus painéis solares, ele continua ainda provendo o serviço de coleta de dados e transmissão para as estações. Então isso é um fruto de um trabalho feito no passado, eu diria com muito cuidado, com muita qualidade, né? E que hoje a gente vê o resultado até agora funcionando. Isso trouxe um legado para o INPE que possibilitou o desenvolvimento de outros projetos, como é o caso do CIBERS, o caso do Amazônia e outros projetos que também foram desenvolvidos no setor espacial aqui dentro do INPE. Eu era membro da equipe de garantia da qualidade da fabricação eletrônica. Eu trabalhava no prédio Sensores, na área limpa do prédio Sensores, e eu cheguei a dar treinamento também para manufatura eletrônica. E naquela ocasião, vários técnicos do INPE, que hoje são chefes, coordenadores, montavam placas eletrônicas e eu entrei na equipe recém-formado, né, logo
logo que eu formei no ITA, vim trabalhar aqui, entrei na equipe para garantia da qualidade, fazendo inspeção das soldas nas placas eletrônicas do satélite. Alguma vez naquela época você imaginou que você estaria numa cerimônia de celebração de 30 anos do satélite em órbita, já com um cargo, né, no INPE, trabalhou em diversos outros satélites depois, no LIT. Você imaginava essa trajetória toda, não? Não imaginava essa trajetória, né? E a gente é muito grato por tudo que aconteceu, por todas as recompensas que a gente recebeu. E ter essa lembrança hoje e receber essa homenagem é muito gratificante, né? E motiva a gente a continuar. Você que já fez inspeção de satélite, até satélite argentino aqui no LIT, o que significa um satélite previsto para durar 1 ano, 5, chegar a durar 30? Vocês exageraram na qualidade com medo dele não funcionar? Como é que foi isso? Significa que tinha que dar certo e não podia falhar. Essa era a nossa atitude. E foi por isso que nós temos hoje esse sucesso, considero um sucesso. Além deles, a cerimônia também homenageou o ex-gerente do projeto do SCD-1, Carlos Eduardo Santana, tido por muitos como o pai do primeiro satélite brasileiro. Quando nós recebemos a especificação do satélite, era para durar 1 ano. Então, o que aconteceu? O pessoal que estava calculando esse tempo de vida fez o cálculo baseado nas correntes de Foucault, que ia amortecer essa rotação, e falaram para a gente, 6 meses. Tocou o medo do pessoal. Aí nós falamos, olha, vai ficar muito feio a gente falar que não satélite para 6 meses. Vamos falar que é 1 ano. E foi, né? E foi indo, o satélite foi projetado e todo mundo do grupo de sistema sabia que era 6 meses. Vai morrer, ele vai ficar bobo e vai cair. Vai perder, aí vai esquentar, vai queimar tudo. Eu estava com essa ideia, né? Aí eu tenho um vizinho que ele é o papa das equações de Maxwell, ele sabe tudo. Ele chama Gerson Ludwig, do INPE também, sim. Né, do plasma. Aí eu falei, ô Gerson, calcular isso aqui, eu vejo outros satélites espinados e dura muito mais. Você pode conferir? Aí o Gerson fez as contas e falou, ó, está dando décadas. O que mostra que o Gerson é bom também, né? Mas pode ser que eu calculei errado, porque a corrente de Foucault vai depender muito do tipo de junção, parafuso e tal. Aí eu falei, bom, eu vou confiar mais no pessoal aí que levou em consideração o campo magnético da Terra, exato, em órbita, real time. Mas foi isso, eu sabia desde aquela época que o Gerson não ia errar. Mas realmente foi um erro de cálculo, um erro que saiu para o bem, mas é um erro de cálculo. Mas, de qualquer forma, atesta a qualidade da engenharia do INPE, que conseguiu fazer um satélite que consegue funcionar depois de 30 anos, o que é raríssimo. A gente conta nos dedos os satélites de outros países desenvolvidos que chegam a durar 10 anos, né? Ou 15 anos. 15 anos tem muitos, mas mais do que isso é difícil. Depois que eu saí do INPE, eu não saí da área espacial, né? Eu fui para a agência espacial, fui diretor de programas espaciais lá. Depois eu fui para a Visiona Espacial, aí da Embraer, e fui dirigir um projeto lá na França de construção do SGDC, um satélite de telecomunicações geoestacionário, que foi lançado em 2016. E eu continuei trabalhando na Visiona até 2020, quando por motivos de saúde, eu tive que abandonar. Então eu estou fora há pouco tempo. Mas o INPE é minha alma mater e eu sinto uma saudade incrível. E eu só sinto que quando venho aqui, vejo que não é mais aquela ebulição que tínhamos no passado, quando a gente estava envolvido em vários programas de satélites ao mesmo tempo, com a NASA, com a China, com a França, com os Estados Unidos. E hoje está mais amenizado esse tipo de coisa. Mário Saturno, que ainda trabalha no INPE, foi responsável na época por improvisar um sistema para receber os primeiros dados do satélite SCD-1.
Ele lembra com orgulho daqueles tempos heróicos do Programa Espacial Brasileiro. É que existia em Cuiabá o que a gente vamos chamar assim, um sistema profissional desenvolvido ao longo dos anos e que estava operacional. O que nós fizemos em Alcântara foi um improviso por um motivo. Quando o satélite ele era lançado, ele demoraria 3 órbitas em torno da Terra para passar em Alcântara. O Santana ele achou que seria muito tempo sem saber se o satélite estava vivo, e então ele julgava muito importante que essa base de Alcântara funcionasse e a gente soubesse o estado do satélite, para não ser pego de surpresa quando ele chegasse em Alcântara. E foi um momento muito feliz, muita alegria, todo mundo tem foto, né? Tinha um colega lá que tirou fotografias e tirou umas fotos de nós muito preocupados no início e depois muito felizes pelo acontecido. Com um detalhe, logo depois da primeira passagem o ar-condicionado quebrou. Então, a partir daquele momento, nós lá fora estava 45 graus e nós lá dentro estávamos a mais de 55 graus. Então, assim, e os equipamentos foram pifando e a gente tinha que dar manutenção. Foi uma situação bastante difícil. Mas nós conseguimos no dia seguinte que o chefe lá da base, eu não lembro o nome do coronel lá, ele nos emprestasse um ar-condicionado depois, esses portáteis, né? Para aqueles que imaginam que a durabilidade do SCD-1 possa ser aproveitada de alguma forma em novos projetos, um aviso: o tempo passou e aquela tecnologia não volta mais. Não, eu acho que o principal é o conhecimento que ficou aqui. Esse conhecimento é que é reutilizado. E esse conhecimento é que direcionou todo o progresso que nós tivemos a partir daquela época. Esse é o reuso importante. E o que fica, esse é o legado, inclusive para a nossa indústria. Bom, na verdade, o que fica é a função, né? A função de coleta de dados que a gente avaliou e sabemos que é muito importante. Um país continental como o Brasil, você ter um sistema de coleta de dados é extremamente importante. Todo o conceito de transmissão dos dados através das PCDs, as variáveis ambientais sendo coletadas e transmitidas pelo satélite, esse processo de recepção das estações, a distribuição, quer dizer, tudo isso é um legado que veio, né? Porque o satélite em si, ele é um meio de você fazer com que os dados, no caso, coleta de dados, sejam coletados da superfície do Brasil, né, do território brasileiro, e transmitido num ponto para ser distribuído depois para o usuário. Então, todo esse conceito permanece, né? A importância permanece, o conceito permanece. O que hoje nós podemos fazer é ter satélites menores e mais baratos, né, vamos dizer assim, que permita trabalhar através de uma constelação. Mas a ideia, o conceito, a operacionalidade permanece como foi feito na década de 90 com o lançamento do SCD. O programa Brasil Consciência desta semana fica por aqui. A gente volta na semana que vem com o 3º episódio da nossa retrospectiva de 2023. Tchau, gente. Um abraço.